Hoje o nosso assunto é fáscia, a matriz da vida. Porque com uma das pessoas mais fascinantes que eu encontrei na minha vida foi que me passou esse conhecimento. O nome dele se chama Jaap van der Wal, um holandês médico anatomista, fenomenologista e embriologista. Então, ele é uma figura extraordinária. E eu tive o grande presente da vida de poder ouvir esse homem falar sobre a matriz da vida, né? Gente, nós todos, especialmente aqueles que estudam o movimento, né, são da área da saúde, médicos, da área da saúde em geral, né? Médicos, fisioterapeutas, educadores físicos, terapeutas ocupacionais, a gente estuda o corpo pela anatomia, tá bem? E esse estudo da anatomia é um estudo segmentado. E por isso nós precisamos realmente mudar esse olhar. E eu vou falar com vocês por quê. Primeiro, gente, esse conhecimento, como eu estava falando antes, é um conhecimento para a vida. E o conhecimento, ele é poder. Mas o poder que eu gosto de dizer não é o poder de subjugar o outro, ou de dominar o outro, ou de se sentir superior ao outro por você ter esse conhecimento. O conhecimento, ele é poder porque ele nos traz confiança, porque ele nos traz convicção, porque ele nos traz certeza, ele nos dá base. Especialmente quando o conhecimento é sobre nós e nós, conhecendo mais sobre nós mesmos, nós temos poder sobre a nossa vida. Nós temos poder sobre as nossas escolhas. E isso é muito significativo. Então, como eu estava dizendo, nós todos conhecemos o corpo por esse olhar segmentado. É o olhar da anatomia, o olhar mecânico. Fomos acostumados a ver o corpo como uma máquina. E assim trouxemos o corpo até aqui. Gente, o corpo ele não é máquina. O corpo, muito pelo contrário, ele não é a soma das partes. O corpo, na realidade, ele é um conjunto de fisiologia com psicologia e função. Então, o corpo é muito mais do que partes unidas. Então, eu quero convidar vocês a entrarem comigo nessa nova visão. Sabe por quê? Albert Einstein nos disse algo muito significativo. Aliás, ele deixou várias coisas muito significativas. Mas uma fala dele a gente precisa trazer para nós. Ele diz: quando estamos olhando para algo, quando nós mudamos a nossa posição em relação a essa coisa que estamos olhando, essa coisa para nós muda. Então, se nós estamos olhando para o corpo hoje por uma perspectiva, se a gente mudar a forma como a gente vê o corpo, ou seja, a gente muda a perspectiva, o que acontece é que o corpo então muda para nós. E é exatamente esse o caminho que eu quero trazer para vocês aqui. Que a gente possa mudar a perspectiva de como ver o corpo. Para algumas pessoas isso é algo difícil, mudar perspectiva, conseguir visualizar de uma forma diferente, aceitar o novo é difícil. Para outras pessoas é mais fácil. Eu quero dizer para vocês que eu, quando fui apresentada, quando me colocaram, gente, em outra posição para analisar o corpo humano, eu tive muita facilidade em receber essa nova perspectiva, em aceitar essa nova perspectiva. Como nós estudamos o corpo segmentado, porque a anatomia ela não é o estudo do corpo humano. Vocês concordam comigo, gente? A anatomia
O Jaap van der Wal é que me fez entender isso. A anatomia não é o estudo do corpo humano. A anatomia é o estudo das partes do corpo humano. Então nós nunca estudamos o corpo. Especialmente porque nós estudamos o corpo segmentadamente. Então nós não estudamos o corpo. E assim como nós vemos o corpo segmentado, nós, professores de movimento, também entendemos o movimento segmentadamente, gente. Isso é uma realidade nossa. E veja bem sempre que eu não estou dizendo se é certo ou errado, eu estou dizendo que nós aprendemos assim. E todos vocês aí que estão comigo, que não são professores de movimento, mas que fazem movimento, que vão para o Pilates, que vão para yoga, que vão para musculação, sabem disso, que a gente movimenta o corpo segmentado. A gente pensa em fortalecer o quadríceps, porque o joelho tá ruim. A gente pensa em alongar os isquiotibiais, a coxa lá atrás, porque a gente está muito encurtado e tá com dor nas costas. A gente quer fortalecer o abdômen para ajudar a coluna. Gente, nós estamos pensando em partes, mas porque aprendemos a ver o corpo como máquina e segmentado. Mas o movimento, ele não pode ser visto segmentado mais, porque o corpo não é segmentado. Sabe o que é muito interessante, gente? O corpo que se estuda é o corpo morto. O corpo que estudamos na anatomia, essa visão mecanicista, Nelma, exatamente. O corpo que a gente estuda é o corpo morto. É o corpo sem movimento. O corpo vivo, ele não pode ser segmentado. Vê se vocês concordam comigo. O corpo que é segmentado é o corpo morto, gente. O cadáver que está na mesa do laboratório. Só esse corpo pode ser segmentado. O corpo vivo, não. Aí vem outro ponto muito importante. Nós sempre pensamos em músculos, não é? Nós pensamos em músculos, mas os músculos não existem no corpo vivo. No corpo vivo não existem músculos. No corpo morto existem, porque aí o anatomista, ele vem exatamente esse corpo que você estudou na faculdade, Nara. O anatomista, ele vem com o bisturi e ele vai cortando o corpo, não é isso? E vai separando e seccionando o corpo. O corpo vivo não. Então, nós... mas Pri, não fica triste não. Você está aqui para ouvir uma nova forma de falar e você vai levando isso para o seu trabalho. Viu? Fica tranquila. Eu já passei por isso, mas isso passa. Gente, os músculos, eles existem no cadáver que foi segmentado e os músculos foram então nomeados. Mas o corpo vivo, o corpo quente, ele é inteiro. O bíceps não está separado do tríceps, porque a malha fibrosa de tecido conectivo, ela envolve tudo e conecta tudo. Então esse é o primeiro ponto que a gente precisa ter claro aqui. O cérebro, portanto, ele não entende músculos. Ele entende a conexão com as fibras musculares. Então, outro conceito que eu quero trazer para vocês é que nós temos fibras musculares e fibras de colágeno. Mas é tudo um todo, uma rede só. Então, turma, para começar o nosso trabalho, nós vamos chamar a atenção para isso. O corpo vivo é o corpo que se movimenta, é o corpo que é inteiro, que é integrado. O corpo morto, sim, ele pode ser segmentado, pode ser separado e ser visto em partes, mas nós não. Somos vivos, vamos entender o corpo inteiro. Muito bem. Se queremos entender o corpo inteiro, se queremos entender o nosso corpo vivo, nós temos que entender então o que é que nos conecta. O que é que nos mantém unidos?
o que é que nos mantém integrados. Então, esse elemento, gente, que nos conecta é a nossa fáscia. É o tecido conectivo. E é sobre esse tecido conectivo que eu quero falar com vocês hoje e que eu o chamo de matriz da vida. Matriz da vida. Por que matriz da vida? Tom Myers trouxe essa definição e eu acho que ela é uma das melhores. Aliás, com os meus queridos alunos no estúdio, eu gosto sempre de trazer essa definição. A fáscia, esse tecido conectivo que nos une, é a nossa matriz extracelular. Sabe por quê, gente? Porque hoje eu vou levar vocês para o profundo do nosso corpo. Hoje eu quero levar vocês junto comigo, cada um de nós vai para dentro do seu corpo. Nós vamos para as células. Porque hoje, então, mais do que nunca, eu quero que vocês tenham a ideia de que nós não somos partes unidas. Não. Nós somos uma comunidade de células. E essa comunidade de células, que são mais de 50 trilhões de células. A gente esquece disso, né? A gente esquece. Mas nós somos mais de 50 trilhões de células, que começaram a partir de uma única célula. A gente se esquece disso. Somos uma célula que, num processo de desenvolvimento embrionário, começa a se multiplicar, não a se dividir. As células, como Jaap van der Wal diz, as células se multiplicam. E o processo embrionário vai acontecendo, vai crescendo e o feto vai se desenvolvendo. Nós nos desenvolvemos. Existe uma força muito maior que está promovendo esse desenvolvimento, que não é a mãe. A mãe, ela não faz nada, ela só sustenta aquela vida. Mas essa vida, ela se faz sozinha, entre aspas, existe uma força maior que gera essa multiplicação celular. Aí, gente, Jaap van der Wal mostrou uma coisa linda. Ele disse o seguinte: até o 14º dia desse processo embrionário, as células estão confusas, juntas umas com as outras, muito emboladas. No 14º dia do nosso desenvolvimento embrionário, começa-se a formar a membrana fibrosa. 14º dia, a nossa fáscia começa a ser formada. A metamembrana fibrosa que começa então a permear as células e a começar a ajudar na formação do cérebro, na separação das células, para começar a favorecer o desenvolvimento do embrião. Então, no 14º dia, o tecido conectivo se forma e começa a se formar o quê, gente? Alguém arrisca dizer? Ai, Jana! A alma, isso aí, estamos indo por aí. Nós vamos ter, isso foi Jaap van der Wal que disse, gente, que no 14º dia, quando essa membrana se forma, começa a se formar espaço entre as células. Porque antes do 14º dia não há espaço entre as células. E aí no 14º dia a fáscia se forma e há espaço entre as células. Aí a Jana já fez curso comigo, né, gente? Que o Jaap coloca, nunca mais esqueceu, né, minha querida? Eu também não. Que esse espaço que é criado entre as células é o espaço para que a alma possa estar no corpo. Eu achei isso maravilhoso porque faz todo o sentido e eu vou colocar para vocês por quê, né? Muito bem. Então, a fáscia se forma no 14º dia
e ela continua conosco até o momento da nossa morte. A gente para de se desenvolver, gente? Ah, minhas queridas alunas aí que me acompanham. É isso aí, gente. A fáscia continua se desenvolvendo dentro de nós. Nós continuamos num processo de desenvolvimento. Até a nossa morte nós estamos nos desenvolvendo, gente. Até a nossa morte nós estamos em transformação, mas a gente esquece disso. A gente esquece disso. E eu tô aqui hoje para lembrar vocês desse detalhe muito importante. Porque nós estamos lidando com a matriz da vida. Então, ao invés de vocês pensarem corpo-máquina, partes, ombro, braço, joelho, cabeça, abdômen, glúteo, vamos pensar em comunidades de células. Ô, gente, minhas alunas de curso, eu já falei isso. Por favor, adquiram esse livro. A Biologia da Crença. Bruce Lipton, nesse livro, ele ajuda a gente, quando a gente estuda a fáscia, a ter uma visão muito mais ainda profunda do poder das nossas células e do nosso poder sobre as nossas células. Sejam bem-vindos, gente. Tá bem? Então, nesse livro, Bruce Lipton nos coloca verdadeiramente como uma comunidade de células. 50 trilhões de cássias aqui dentro. Ele fala que as células são mini seres humanos. Então, eu tenho 50 trilhões de mini cássias. Que eu tenho que tomar conta delas também. Eu tenho que levar em consideração elas também. O momento que nós estamos vivendo, gente, é um momento em que a gente precisa aprender mais sobre como cuidar melhor de nós mesmos. A biologia da crença. Então, turma, voltando na formação embriológica, nós temos a fáscia se formando entre as células. Então, numa definição muito simples, Tom Myers fala isso, é uma definição simples, mas é a mais fácil e a mais lógica. A fáscia é a cola que conecta uma célula com a outra e permite então nos dar a forma, formar os nossos tecidos, formar os nossos órgãos, formar os nossos músculos, nossos ossos, enfim, o nosso corpo. A fáscia permeia o corpo inteiro. Tom Myers fala também que se a gente pegar o corpo humano e mergulhar o corpo humano numa solução detergente, onde todas as nossas células fossem retiradas, fossem derretidas do corpo, por exemplo, assim, só sobraria a matriz fibrosa, só sobraria a fáscia. E seria possível você ver como um corpo fantasma o contorno perfeito da pessoa. Saber aquela ali é a cássia, mesmo sendo só o corpo fibroso, porque a fáscia é a nossa forma, nos dá a nossa forma. Então a matriz, gente, extracelular, a fáscia é a matriz extracelular, portanto, gente, é aquela matriz que está fora da célula, não é isso? É a matriz que está entre as células. E agora eu quero chegar no ponto mais significativo aqui do nosso encontro hoje. Por que a matriz da vida? Porque, gente, simples assim, se somos uma comunidade de células, para que a cássia possa ficar bem, a comunidade interna tem que estar bem. E para que essa comunidade interna esteja bem, é preciso que o ambiente das células esteja bem, ok? O ambiente das células esteja bem. Então agora eu vou mostrar para vocês aqui um desenhozinho. Eu ia fazer isso naquele negócio, naquele quadro atrás aqui, mas eu acho que não ia ficar mais longe, não sei como é que ia ficar. Então eu resolvi fazer nesse desenhozinho aqui para mostrar para vocês como nós precisamos tomar conta
do ambiente das nossas células, que é a nossa matriz extracelular, que é a nossa fáscia. Tá bom? Muito bem. Vamos entender primeiro do que se constitui essa matriz extracelular. Minhas alunas queridas, alguém pode citar aí para mim? Quais são, enquanto eu bebo água aqui, quais são os componentes da nossa matriz extracelular? Cita aí para nós. Tô esperando aqui, gente. Jana, Carolzinha, componentes da nossa fáscia. Componentes da nossa matriz. Eu sei que vocês estão digitando aí. Até chegar aqui, eu já vou falando. Nós temos 4 componentes, 4 elementos que compõem a matriz extracelular. Muito bem. Colágeno, Adriana. Vambora. Elastina, que são as fibras. Muito bem. O que mais, gente? Água. Muito bom, Isabela. Água, colágeno, fibras. Ácido hialurônico, que aí a gente vai explicar um pouquinho mais. Beleza, turma. Muito bem. Então, nós temos aqui, ó. Faltou um elemento ainda. Faltou um elemento. Mas vambora. Vocês estão ótimos. Yes, Jana. Fibroblastos, células. Não só os fibroblastos, mas eles são muito significativos para nós, para a fáscia. Telocites, também outro muito importante que eu vou falar aqui agora para vocês. Então, olha só, gente. Nessa matriz extracelular, nós temos água. Primeiro, água. Água, elemento prioritário. Água. Água é a composição maior da fáscia. Água, né? Depois nós temos as fibras. Dessas fibras nós temos colágeno, elastina e reticulina. Dentre essas, o colágeno é a mais significativa, compõe mais o tecido, o colágeno. Colágeno, vocês sabiam que a molécula de colágeno ela é mais resistente do que a molécula do aço, gente? Vocês sabiam disso? A molécula de colágeno ela é muito resistente. Por ela ser resistente, por ela resistir a ser estirada, é que ela gera essa força muito grande de recuo e que a gente consegue então ter essa potência para lançar, para saltar. Essa energia elástica, ela vem dessa resistência do colágeno de ser estirado, ok? A elastina já é a fibra que permite esticar, assim como a orelha tem muita elastina, porque ela pode ser estirada, tá bom? Água, fibras, colágeno, elastina, reticulina. Aí a Pilates, Eliane aqui citou, né? Substância fundamental, exatamente, ground substance, que é a substância fundamental, que ela é formada por glicoaminoglicanas. São proteoglicanas, que são peptídeos que amam água. As proteoglicanas são formadas por glicoaminoglicanas. As glicoaminoglicanas absorvem muita água, então elas revestem as fibras de colágeno. Então, esse colchão aquoso ao redor do colágeno, juntando o amortecimento da substância fundamental com a resistência do colágeno, nós temos um organismo extraordinariamente moldado para resistir a forças compressivas. Então nós temos um sistema de amortecimento maravilhoso que protege os órgãos, que protege os ossos, que protege os músculos, que protege as articulações. Isso é maravilhoso, maravilhoso. E aí temos também as células. Dentro da fáscia nós temos células. Sabe por que nós temos... Nós já tô com calorão aqui, gente. Sabe por que nós temos... Até esqueci o que eu ia falar, gente. Agora, meu Deus do céu. Fiquei com calor aqui, perdi. Mas eu tava falando então do colágeno, das células. Ô, gente, perdi aqui, meu Deus do céu. Tava falando do colágeno, me perdi mesmo.
A substância, quem me conhece aí que faz curso comigo sabe que de vez em quando eu dou umas perdidas assim, eu tenho que ser puxada de volta. As células, fibroblastos, Tati, beleza. Lembrei, gente, lembrei. A face, ela era considerada um tecido morto porque ela não é célula, porque ela é fibra. Então a fibra não é célula, então é um tecido morto. Então a face, ela não é célula, mas ela tem célula dentro dela, tá bem? E nós temos então os fibroblastos. Os fibroblastos são células muito significativas na matriz extracelular. Por quê? Porque eles produzem o colágeno, gente. Os fibroblastos, eles são o esquadrão de emergência técnica da matriz extracelular, porque eles reparam o tecido, produzem o colágeno, eles tiram o excesso de colágeno, comem o excesso de colágeno, eles reparam as lesões, os cortes que a gente tem, os fibroblastos, eles são responsáveis por ajudar, sabe, na restauração desses machucados. Então os fibroblastos são células muito inteligentes, são estimuladas mecanicamente, por isso que o movimento é muito importante para estimular a produção de colágeno. Quando a gente não se movimenta, não produz colágeno. Então você quer manter a jovialidade? Movimente-se de forma inteligente, é claro, né? Que eu chamo de forma inteligente é um movimento que saiba estimular bem essa produção de colágeno, que a gente vai falar sobre isso depois. Mas enfim, tendões são fáscia também. As cartilagens também são um tipo de fáscia, Nara. O que acontece, gente, é que a composição da matriz extracelular, da fáscia, são esses 4 elementos. Mas o tecido é um só. Ele foi formado no 14º dia, ele vai se desenvolvendo junto com o embrião e vai sofrendo diferenciações de acordo com a região do corpo. Então, todo o tecido conectivo no corpo é composto por esses 4 elementos, mas em composições variadas, ok? Então, os tendões, eles são um tecido conectivo mais fibroso. Quando a gente for falar na aula de miofáscia, onde eu vou explicar especificamente a miofáscia, eu vou entrar nos tendões, tá bem, Nara? Não vou continuar agora, porque senão eu fujo da live de hoje. Depende da função, ok? Os fibroblastos são responsáveis também pela recomposição da fáscia, pela recomposição das fibras, pela manutenção da matriz. Os fibroblastos são responsáveis pela recomposição, pela manutenção da nossa fáscia. São células muito importantes. Outra célula muito importante que a Jana já citou aí, que eu adoro falar sobre ela, são os telocites, os telócitos. Os telócitos são células que foram recém-descobertas pela ciência, porque eu falo no livro de David Lessonda, que ele cita isso, que foi descoberta entre 2015 e 2016, são células muito importantes em várias funções do corpo. Elas estão distribuídas por toda a matriz extracelular em todo o corpo. Os telocites são responsáveis por ajudar na função imune, na manutenção das células tronco e na transmissão de informação celular. Olha que bacana isso, gente. Eles são responsáveis, são comunicadores, Rejane, exatamente. Eles liberam uma vesícula que vai carregada de material genético, de informação genética, e que é então liberada para ir para outras células. O que nos traz então, gente, a ideia de que a realidade de que a nossa face, a nossa matriz extracelular é uma matriz viva. É uma matriz viva. É uma matriz que está... Fofoqueiros, exatamente, Jana. É uma matriz que está em constante movimento.
que se comunica, é uma rede de comunicação celular. Isso é muito significativo para a nossa saúde e existem campos de estudo agora que estão sendo desenvolvidos para entender essa comunicação celular, entender como essa comunicação pode estar envolvida na questão de doenças, né? Inclusive o câncer. Então, muito, gente, eu digo para vocês, muito ainda vai ser descoberto sobre essa matriz da vida, muito mesmo. Bom, deixa eu ver então se eu já falei com vocês sobre a composição da fáscia, da matriz extracelular, e agora eu vou fazer uma citação de Bruce Lipton. Gente, vocês estão aí? Porque sumiu, não tá mexendo nada aqui de comentário, às vezes eu fico com medo de dar conexão ter caído, acho que não, né? Beleza, vamos continuar. Bruce Lipton, na Biologia da Crença, vou falar dele demais, até vocês comprarem esse livro, começar a ler e a gente conversar sobre ele, tá bem? Bruce Lipton diz, nesse livro, Bruce Lipton é um biólogo muito famoso nos Estados Unidos. Obrigada, gente. Bruce Lipton diz que a vida da célula é controlada pelo ambiente físico e energético em que ela se encontra e não pelos genes. Então aí vem a questão, não é? Da epigenética, que a gente sempre achava-se que nós éramos controlados pelo nosso material genético. A epigenética mostrou que não. E Bruce Lipton já tinha mostrado isso antes da epigenética. Ele fala isso no livro, né? Então a vida da célula é controlada pelo ambiente físico e energético no qual a célula se encontra. Andréia, a biologia da crença. Então, a célula é controlada pelo ambiente, gente. Isso é muito poderoso, por favor. Me acompanhe aqui. A vida na célula é controlada pelo ambiente físico. Se uma célula pode ser controlada pelo ambiente que a cerca, nós, os seres vivos, que temos trilhões delas, também podemos ser controlados pelo ambiente ao nosso redor. Pá! As células são controladas pelo ambiente assim como nós. Só que agora tem uma coisa muito importante. Nós somos os responsáveis pelo ambiente da célula. Sim ou não? Sim ou não, gente? Pensa comigo aqui. As células estão dentro de mim. As células são mini cássias. 50 trilhões de mini cássias. Dentro de mim. Quem é o responsável pelo ambiente dessas células? Não é? Sou eu. Sou eu. É você que é responsável pelas suas células. Então, gente, ao invés da gente ficar pensando em cabeça, em braço, em bunda, em barriga, etc., vamos ampliar a visão, vamos ver um corpo de uma forma diferente, vamos ter uma visão holística. É chegado o momento de expandir, de ayama. A medicina oriental está sendo redescoberta, muito bom, Nara. Nós aqui no Ocidente agora estamos abrindo ainda mais a mente, voltando para a medicina integrativa. Voltando para a medicina integrativa. Temos que cuidar da nossa casa interna. Como, meu Deus? Como? É esse o ponto que nós precisamos nos atentar aqui, né? Aí eu vou levar vocês comigo agora, então, alta responsabilidade, exatamente. E esse é o momento, acho que mais ainda, sabe, gente? Esse momento que a gente está vivendo no mundo hoje, né? É que traz para nós ainda mais essa autorresponsabilidade. E eu fico muito feliz de ter aqui comigo 84 pessoas assistindo isso. Eu realmente fico feliz. Porque são 84 pessoas que estavam interessadas na matriz da vida, em entender mais sobre isso. E isso significa pessoas que querem o melhor.
gente, porque eu falei no começo que isso daqui não é para o seu trabalho, é para a sua vida, eu sempre falo isso, é o autocuidado, é o aprender a voltar a atenção para o corpo, voltar a atenção para nós, tá bem? Então a Cássia é a responsável pelas suas 50 trilhões de células, porque a célula é controlada pelo ambiente. A Cássia também é controlada pelo ambiente que está ao redor dela. A Cássia é influenciada pela poluição? É influenciada pela poluição. A Cássia é influenciada pelo estresse ao redor, pela insegurança? Sim, a Cássia é influenciada pela insegurança, pelo medo, pelas notícias que vêm ao redor. Claro que é, né? Nós somos muito influenciados por isso. A Cássia é influenciada pelo que ela vê? Sim, exatamente. Não há separação do físico e do emocional. Não há mesmo. Então, o meu estresse emocional, ele vai afetar o ambiente interno das células? Vai afetar o ambiente interno das células, mas nós vamos falar sobre isso numa próxima live. Temos várias segundas-feiras aí pra gente conversar, gente. Várias. E nosso tempo aqui já tá quase acabando, eu tenho que terminar o meu ponto de hoje, tá? Então, o ambiente interno impacta a Cássia e a Cássia vai impactar quem? O ambiente interno, tá bom? Então eu fiz aqui um desenhozinho, espero que dê para vocês verem. Deixa eu sair aqui da cena. Somos nossas escolhas, exatamente. Então aqui eu tenho um desenho, vocês estão vendo legal, gente? Fala para mim aí, por favor, enquanto eu bebo uma aguinha aqui. Acho que tá dando para ver, não tá? Eu vou tirar os comentários agora para que vocês possam ver melhor o desenho. Depois eu volto com os comentários. Olha só, o que eu fiz aqui é um esqueminha das nossas células e da matriz extracelular, tá bem? Então aqui eu tenho células e essas células podem ser células nervosas, do seu fígado, células musculares, não importa. Qualquer célula, tá bem? Porque existe matriz extracelular em torno de todas as células. Então nós temos a matriz. Na matriz extracelular nós temos o que, gente? Em azul aqui eu desenhei as fibras, são as fibras de colágeno, tá bem? Fibras, elastina e colágeno. Aí eu fiz uns rabisquinhos aqui, porque eu não tenho lápis de cor aqui em casa, gente, uma pena. Mas dá para vocês verem esse rabisquinho aqui, que é a representação da nossa substância fundamental, ou seja, as glicoaminoglicanas, que são uma substância amorfa e transparente. Amorfa é sem forma, então por isso que eu desenhei ela assim toda confusa aqui. Ela está imersa entre as fibras de colágeno, tá bem? Substância fundamental. Glicoaminoglicanas. É a substância que dá aquela característica fluida, aquosa para a matriz. Aquosa da matriz, tá bom? Aqui eu desenhei um capilar sanguíneo. O capilar sanguíneo, ele vem carregado de sangue, não é isso? E aí eu fiz aqui também em marcador de texto, eu fiz o sangue colorido com esse marcador, porque na medicina chinesa, né, no Qigong, na filosofia oriental, o sangue carrega o nosso Qi. O Qi, a energia vital. O sangue carrega o nosso prana. Além da nossa energia do prana e do Qi físico, que é o oxigênio, que são os nossos nutrientes, ok? Oxigênio, nutrientes e também as nossas moléculas mensageiras, que eu vou falar sobre isso. Então o sangue, ele traz a energia da vida, a energia vital e a energia vital física, a energia vital mesmo do mistério que a gente não sabe explicar. Mas vem pelo sangue. Acontece que nem todas as nossas células, a gente não tem um capilar por célula. Temos zilhões de capilares, mas não temos um capilar por célula.
O que quer dizer que nós temos algumas células que estão mais próximas dos capilares do que outras. Outras células estão mais longe dos capilares. Aí, gente, esse aqui é o ambiente que as células vivem, não é isso? Então, o sangue vem e traz o oxigênio, nutrientes e as moléculas mensageiras, os neurotransmissores e os hormônios, que são as moléculas que vão informar as células também. Vêm e entram na matriz, saem com o plasma dos capilares, o plasma sai. Quando o plasma sai do capilar, ele vai para o meio extracelular, aí ele já muda de nome, ele passa a se chamar fluido intersticial, que banha as células também. Muito bem, gente. Só que nós temos as fibras aqui, né? E aí vamos traçar aqui uma realidade, né? De uma pessoa que é muito tensa e que acumulou uma tensão no corpo. Essa tensão ela pode ter sido acumulada por um estresse emocional, a forma como você reage ao seu pai, à sua mãe, né, ao seu marido, à sua mulher, enfim, com o estresse emocional que pode gerar a tensão física, ou a má postura que você passa o dia inteiro no computador assim, não se movimenta, não se mexe. Aí nós temos uma tensão que ela se forma mais ainda, forma-se uma linha de tensão nessa região aqui, ó. Tá bem? Nessa região. Aí essa região, ela acumulando essa tensão, a falta de movimento, o excesso de força ali, faz com que essa região fique mais fibrosa, que essa região fique mais ressecada, que essa região, que a substância fundamental aqui, ela fique mais grossa, mais viscosa e que haja um acúmulo maior de colágeno aqui. O que isso representa para vocês, gente? O capilar, sai daqui o nutriente que vai para essa célula, mas essa parte da matriz extracelular está congestionada, está bloqueada. O que significa isso? Que para essa célula, vai ficar mais difícil chegar os nutrientes que ela precisa. Então, essa célula vai ficar em déficit em relação a essa. E também as células, elas como nós, igualzinho a nós. Nós precisamos beber, precisamos comer para a gente viver, precisamos respirar. A célula também precisa comer, precisa beber, precisa respirar. Aí a célula como nós, ela também vai ao banheiro, ela também larga um monte de excremento. E esses dejetos metabólicos, junto com o CO2, são elementos tóxicos que são lançados no meio extracelular. Assim como essa célula não consegue receber o que chega, essa célula também não consegue liberar, porque essa matriz, esse caminho aqui, é como se fosse um tronco de árvore no meio do rio, bloqueando o fluxo. Aqui é um bloqueio de fluxo energético, né? Energético em todos os sentidos, gente. Então, essa célula aqui, o ambiente para ela vai ficar mais tóxico do que para essa daqui. Vou voltar aos comentários agora. Muito bem. Então, fez sentido para vocês isso aqui, gente? É uma ilustração apenas para que vocês tenham ideia do que acontece a nível celular, tá bem? O ambiente extracelular, turma, precisa estar limpo. Veja você se você conseguiria viver bem. Viver bem. Numa casa onde a cozinha seja imunda, um acúmulo de panelas, de pratos, aonde estejam passando baratas, ratos, um banheiro onde você não pode dar descarga e o número 1 e o número 2 ficam ali no seu vaso constantemente, entende? Então, se você vive num ambiente desse, numa casa imunda dessa,
como é que você vai ficar? A gente não vive bem num ambiente sujo, gente. A gente não vive bem num lugar que fede. A gente não vive bem num lugar que não tem muito ar puro. Nós não vivemos bem assim. Como é que a gente pode esperar que as nossas células vivam bem assim? Lembra, você tem 50 trilhões, mais de 50 trilhões de você aí dentro. O seu ambiente externo, você quer um ambiente cheiroso, iluminado, arejado, bonito, gostoso, não é isso? As suas células também. Para que isso aconteça, a gente precisa favorecer a matriz de ficar o quê, gente? Fluida. De ficar fluida. De não ter acúmulo de tensão. E o que é que favorece a matriz de estar fluida? O que é que favorece o bom ambiente das células? Bom, primeiro, movimento. Gente, se você tem essa realidade aqui, olha, e fala assim, vou tecer aqui uma realidade, tá bom? Uma pessoa que viva sozinha, passa o dia sem se movimentar, comendo só doce, massa, né? Mas ela fala assim, né? Mas eu bebo água todo dia, eu fico uma garrafinha de água no meu escritório ali o dia inteiro. Gente, a pessoa que não se movimenta, ela não adianta tomar água, porque a água ela não vai chegar bem no tecido, tá bem? Ela não chega no tecido, então a questão não é beber água, a questão é favorecer o fluxo intracelular. Como? Liberando a água presa, que está presa na matriz. E como que a gente faz isso? Através de movimento. Através de movimento, por exemplo, do movimento do Ayama, movimento que ajuda a estimular não só os músculos, mas que ajuda também a estimular a fáscia. E como a Claudinha falou, a expansão, o espaço, não é isso? A gente tem que abrir a matriz. A gente tem que ajudar a matriz a restaurar a fluidez. Movimentos. Então, gente, o que atrapalha a nossa matriz? Açúcar, farináceos, farinha branca, álcool e falta de movimento. Então, se você quer ajudar os seus 50 trilhões de células, é o squeeze e stretch. Exatamente, Jana, tá bem? A gente quer ajudar essa água velha parada que está na matriz a sair, para que a matriz, como uma esponja, as glicoaminoglicanas são como esponja, possam puxar a água nova, o fluido intersticial novo que está chegando. Isso significa vida, significa nutrição, ok? Então, turma, a mensagem de hoje você tem a matriz da sua vida, que é a matriz das suas células, das suas mini Cássia, das suas mini você, ok? Então, gente, o recado de hoje é que açúcar é ponto fraco. Pois é. Mas deixa eu falar uma coisa importante para vocês. A Cássia come doce? Come. A Cássia come glúten? Come. A Cássia bebe vinho? Bebe. Então eu não restringo nada na minha vida, gente. Mas é preciso saber escolher e saber mediar. Então essa neurose eu não sou assim não. Sou bem realista. Eu não sou radical. Nunca fui radical em nada na minha vida. Mas eu tomo cuidado. O negócio é você não fazer a mesma coisa todos os dias, mas eventualmente você comer açúcar, eu adoro um brigadeiro, adoro um bolinho doce, eu como, né? Mas não é para comer todo dia. Pão, como pão? Como, mas evito de comer todo dia. Então a gente precisa do equilíbrio, tudo na vida é equilíbrio, André, é isso mesmo, né? Não é bala de goma e colágeno, é isso aí. Tá bom, gente? Tudo na vida é equilíbrio, então vamos equilibrar. Mas, um ponto muito importante, é movimento que a gente precisa de manter na vida. E movimento de Ayama, o movimento que estimula a nossa matriz. Tá bem? Que nós vamos falar mais sobre isso pra frente. Então, movimento de Ayama que cria espaço, que favoreça o fluxo energético e o fluxo físico.
Ajudar o corpo com o relaxamento, para a gente aliviar as tensões mentais que são impactadas, que impactam também a nossa matriz, tá bem? Então vamos tomar cuidado com os excessos. Tomem cuidado com os excessos. Para cuidar da sua matriz, tá bem? Você vai cuidar da sua alimentação. Evite comer os excessos, evite, tá bem? E comece a eliminar da sua vida os produtos industrializados, os alimentos, os produtos alimentícios, gente. Comece a fazer mais uso dos alimentos naturais, de alimentos, que são os que a natureza nos oferece, tá bem? Comece a perceber, a estar consciente das escolhas que você faz, porque as escolhas são responsabilidade nossa, tá bem? Então, meu recado hoje para vocês é que vamos cuidar da nossa matriz da vida. Vamos ver o corpo de uma forma diferente. Vamos ver o corpo pela integração. O corpo é todo integrado, integrado por essa matriz fibrosa que precisa estar fluida para que as nossas células todas possam ficar felizes. Quando você lembrar, né, de você fora, né, lembre-se do seu universo interno. Lembre-se de você por dentro, ok? Descansar, sim. Relaxar, respirar, né? E cuidar da alimentação. Então nós podemos fazer muito por nós, mais do que a gente imagina, gente. Mais do que a gente imagina. Com atitudes muito simples. Manter o movimento na sua vida. Mantenha o movimento na sua vida. Evite os excessos. Preste atenção no que você come. Preste atenção. Hoje, vocês querem ver? Eu saí com meu marido, aí eu ia fui no pet shop, eu ia comprar um picolé. Aí eu peguei o picolé, olhei, aí eu falei, nossa, gordura vegetal demais aqui já. Ah, não preciso disso não, hoje eu não vou comer. Ô Wilton, você não vai tomar o sorvete? Ah, não, desisti, vale a pena, não deixa, eu não tô com tanta vontade assim não, sabe? Então deixei, eu fiquei feliz. Ah, o picolé não ia fazer falta nenhuma pra mim. Eu ganhei, hoje eu ganhei por não ter tomado o picolé. E é isso, gente, sem radicalismo, sem estresse, estresse a gente já tem demais. Vamos ser felizes e fazer o nosso ambiente interno feliz. Isso é o mais importante. Fazer o nosso ambiente interno feliz. Ô, gente, que felicidade que eu fiquei hoje aqui com vocês. Tá acabando, eu tô apaixonada porque o tempo tá acabando. Mas eu acho que eu falei tudo aqui que eu tinha que falar. Nós temos 27 segundos para terminar. Segunda-feira da semana que vem, nós temos um próximo encontro. Eu espero vocês aqui para o próximo tema. Eu vou escrever o próximo tema depois. Espero vocês segunda-feira da semana que vem. Um beijo grande, obrigada pela companhia, obrigada pelo apoio. 4 segundos, gente, fiquem com Deus. Beijo grande.